Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos da fascinante história de São Jorge, um dos santos mais venerados e emblemáticos da tradição católica e de outras religiões ao redor do mundo. Antes de adentrarmos nessa incrível história, confira se você já está inscrito no canal. Neste vídeo vamos explorar a vida, os milagres e a importância espiritual de São Jorge, desde sua juventude corajosa até sua devoção como protetor dos fiéis e intercessor em momentos de dificuldade. Acompanhe conosco essa jornada fascinante pelo legado e pela devoção a São Jorge, uma figura que transcende fronteiras e inspira milhões de pessoas com sua coragem, fé e poderosos feitos. São Jorge nasceu por volta do ano 280 d.C., em uma família cristã na Capadócia, região que hoje faz parte da Turquia. Seu pai era um oficial do exército romano, e após a morte dele, Jorge mudou-se com sua mãe para a Palestina, onde cresceu, e lá foi promovido a capitão do exército romano. Com 23 anos, passou a residir na corte imperial em Roma, exercendo altas funções. Ele era conhecido por sua coragem, habilidade militar e devoção cristã, o que o tornou respeitado entre seus companheiros. São Jorge se converteu ao cristianismo por volta do século III d.C., por motivos pessoais e por influência do ambiente em que viveu. É possível que São Jorge tenha tido experiências pessoais ou revelações espirituais que o levaram a adotar o cristianismo. Muitas conversões são resultado de uma busca espiritual pessoal e de uma experiência íntima com a fé. Na época em que São Jorge viveu, o cristianismo já estava se espalhando e ganhando adeptos em várias regiões do Império Romano. A perseguição aos cristãos também era uma realidade, o que muitas vezes fortalecia a fé e a determinação dos convertidos. O imperador da época, chamado Diocleciano, que governou de 284 a 305 d.C., tinha planos de matar todos os cristãos, porque ele estava convencido de que os cristãos estavam trazendo um mau agouro para o império, e era por isso que eles perdiam batalhas. Então o imperador, supersticioso, começou a desencadear uma tremenda perseguição aos cristãos. Começou a fixar nos vários edifícios públicos decretos proibindo o culto cristão. E Jorge viu que aquilo era tremendamente injusto e começou não somente a defender os cristãos, como assumiu isso claramente, publicamente na frente do imperador. Ele era da guarda imperial e não tinha muito como esconder aquilo, e o imperador quis convencer São Jorge a deixar a fé cristã. Jorge então renunciou a tudo para viver apenas sob o comando de Nosso Senhor, viver o Santo Evangelho. Ele não queria estar a serviço de um império perseguidor e opressor dos cristãos, que era contra o amor e a verdade. No dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião e afirmou que os ídolos adorados nos templos pagãos eram falsos deuses, afirmando abertamente que o único Deus é Jesus Cristo. Foi então perseguido, preso e ameaçado. Primeiro, o imperador ofereceu a ele terras, dinheiro, cargos, promoção dentro da própria carreira militar, mas Jorge, inflexível, negou. Também porque os pais de São Jorge eram nobres e tinham deixado, ao morrer, uma grande fortuna para ele, que São Jorge imediatamente distribuiu para os pobres. Desapegado, um homem que realmente já era muito santo. Então o imperador, contrariado com aquilo, mandou prender São Jorge na cadeia, e a primeira tentativa foi de seduzi-lo. Mandou colocarem na cela da prisão dele uma mulher. Então, de repente, uma noite, lá estava São Jorge na sua cela de prisão quando abre a porta. Entra uma mulher bonita e sedutora. Eles fecham a porta imediatamente e trancam os dois lá dentro. E ali São Jorge passou a noite na prisão com aquela mulher. Qual não foi a surpresa dos carcereiros quando abriram a porta da cela de São Jorge no dia seguinte e encontraram a mulher ali batizada, cristã, que tinha sido convertida por São Jorge. Após isso, o imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos, mas não obtendo êxito em seu plano, mandou degolar o jovem, que renunciou à própria vida para ser servo fiel de Jesus. Esse é o grande São Jorge, que é chamado pelos orientais como megalomártir, ou seja, o grande mártir São Jorge. O testemunho de outros cristãos, incluindo mártires que preferiram morrer a renunciar à sua fé, pode ter sido uma influência poderosa para São Jorge. O exemplo de coragem e devoção desses cristãos pode tê-lo inspirado a seguir o mesmo caminho. A história de que São Jorge matou um dragão, na verdade, trata-se de uma lenda metafórica, pois São Jorge matou o dragão da tentação, o dragão da luta contra Satanás, porque todo cristão é verdadeiramente um soldado de Cristo.
Em meio às nossas batalhas cotidianas, buscamos a proteção e a orientação de São Jorge, um intercessor cuja influência se estende por diversas áreas da vida. Ele é o guerreiro poderoso invocado em momentos de perigo, seja físico, espiritual ou emocional, oferecendo-nos sua proteção e coragem para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Como modelo de justiça e coragem, São Jorge é chamado por aqueles que anseiam por um mundo mais justo e pela força interior necessária para superar os obstáculos que encontram. Sua imagem resplandece como símbolo de pureza e castidade, inspirando-nos a viver uma vida de virtude e retidão moral. Não apenas buscamos São Jorge em momentos de luta física, mas também como um intercessor em busca de saúde e bem-estar, confiando em sua capacidade de trazer cura física, mental e espiritual para nossas vidas. E nas batalhas espirituais que enfrentamos, ele se torna nosso aliado na luta contra as forças negativas que tentam nos desviar do caminho da luz. Em cada uma dessas situações, São Jorge se revela como um guia e protetor, pronto para ouvir nossas preces e nos auxiliar em nossa jornada. Que sua luz e sua bênção nos inspirem a perseverar nas batalhas da vida, confiantes em sua intercessão constante. Unidos pela fé em São Jorge, encontramos forças para vencer nossos dragões pessoais. São Jorge é padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. São Jorge ainda é invocado contra a peste, a lepra e serpentes venenosas. A principal oração a São Jorge na tradição católica é a oração de São Jorge. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos peço. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Sua sepultura está na Lídia, cidade de São Jorge, perto de Jerusalém, na Palestina. É local de peregrinação, não sendo interrompida nem mesmo durante o período das cruzadas. Ele foi escolhido como o padroeiro de Gênova, de várias cidades da Espanha, Portugal, Lituânia e Inglaterra, e um sem número de localidades no mundo todo. As relíquias de São Jorge estão espalhadas por diversas partes do mundo. Em Roma, na igreja de São Jorge, em Velabro, é conservado o seu crânio, por desejo do Papa Zacarias. São Jorge é principalmente conhecido no cristianismo, especialmente na Igreja Católica, onde ele é um dos santos mais venerados. No entanto, ele também é especialmente venerado na Igreja Ortodoxa Oriental, onde é considerado um dos principais santos militares. Alguns grupos protestantes, especialmente os de tradição anglicana e episcopal, também honram São Jorge como um dos santos cristãos. Em algumas regiões muçulmanas, como no Egito, São Jorge é conhecido como Al-Qidr ou Al-Qadr e é reverenciado como um santo ou figura mística. Nas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, Santeria e o Candomblé, São Jorge é frequentemente associado a Ogum, uma divindade guerreira, e em algumas vertentes do espiritismo, São Jorge é considerado um espírito protetor e é homenageado em diversas práticas e rituais. Concluindo nossa jornada através da história e da devoção a São Jorge, fica evidente que sua figura transcende fronteiras religiosas e culturais, sendo venerada por milhões de pessoas ao redor do mundo. A coragem, a fé inabalável e a proteção que São Jorge oferece continuam a inspirar gerações, mostrando-nos que, mesmo diante dos maiores desafios, podemos encontrar força para enfrentar nossos dragões pessoais. Que a luz e a bênção de São Jorge guiem nossos caminhos, fortalecendo-nos na luta por justiça, coragem e fé. Obrigado por acompanhar este vídeo e que São Jorge esteja sempre presente em nossas vidas. Até a próxima!